gente continua falando sobre sistema prisional, mas também sobre decisões da Justiça, porque o governo e a Justiça de São Paulo terão que reduzir a superlotação de um presídio que fica no interior do estado. Essa decisão foi tomada pela segunda turma da Corte Federal e obriga o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu a ter, no máximo, 943 presos, um número um pouco acima da sua capacidade nominal, mas dentro do limite permitido por um órgão do Ministério da Justiça. Em fevereiro de 2023, quando esse caso foi apresentado pela Defensoria Pública, o presídio tinha quase 1.500 pessoas. Agora, ou a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo concederá progressão de pena para alguns criminosos, resultado da libertação dos indivíduos, ou precisará transferi-los para outras unidades. Segundo a SAP, essa transferência já foi realizada anteriormente e o centro de detenção possui atualmente apenas 885 presos. Você, Cristiano Beraldo, ok, ninguém está dizendo que os detentos precisam estar em unidades superlotadas, mas daí conceder progressão de regime para diminuir a capacidade ou evitar a superlotação parece um exagero. Se está superlotado, precisaria construir um novo presídio, não, Beraldo? Caniato, como é que a gente vai comentar essa triste realidade do Brasil? Olha só todo o esforço que a polícia faz para prender bandidos, apesar das audiências de custódia, apesar das progressões de pena, apesar do baixo efetivo, apesar do baixo investimento, apesar da falta de equipamento, apesar do risco que tem de, durante um confronto, ele ter que pagar o seu próprio advogado para se defender de acusações que lhe são feitas por bandidos, apesar do risco que ele tem ao bater um carro durante uma perseguição, ele mesmo ter que pagar para consertar o carro da polícia. Quer dizer, tudo contra, mas aí a polícia vai lá, faz o seu trabalho, coloca um marginal na cadeia. E aí ele está na cadeia, de repente, uma alma iluminada, olha, ele fala o seguinte, não, tem muito preso aqui, vamos ter que liberar alguns. Qual é o recado que isso passa para a sociedade? Qual é o recado que isso passa para a polícia? Vale a pena prender bandido no Brasil? A sociedade pode acreditar que temos um sistema penal que realmente pune bandido? E a gente pode ter esperança de que um dia no Brasil o crime não valerá a pena? Não, meus amigos, o sinal é completamente o oposto. O sinal que vem de uma atitude dessa é que o Brasil é uma terra sem lei. Só cumpre a lei quem é bobo. Só cumpre a lei quem é trouxa. Porque os marginais nadam de braçadas nesse Brasil. Então, não se discute a essência, que é o que você disse, Caniato. Se tem superlotação é porque está faltando presídio, não é porque está sobrando preso. Aliás, quem toma uma decisão dessa tem que fazer companhia aos que estão lá, porque a sociedade não aguenta mais. A sociedade precisa de um basta nesse tipo de ação que sempre favorece o bandido e empurra a bandidagem para ser tratado pela sociedade. É um tapa na cara todos os dias. Até quando a gente vai viver assim? Você, Mota, decisão da Justiça obrigando, inclusive, a administração das penitenciárias aqui de São Paulo a reduzir a superlotação de uma unidade que fica no interior e, para isso, ou presos serão transferidos ou receberão o benefício da progressão de regime. Mas é preciso considerar sobre a necessidade de construir novas unidades, né, Mota? Porque tem muito bandido por aí. Esse tipo de decisão já acontece há muito tempo, Caniato. Isso é equivalente à justiça decidir que um hospital está cheio demais e mandar botar paciente na rua, dá alta. Esse hospital está 30% acima da capacidade. Dá alta para 30% dos pacientes e coloca eles na rua. Não, mas os pacientes eles estão doentes. Eles falam, não. Está acima da capacidade. Dá alta e coloca na rua. É a mesma lógica. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é a prioridade do sistema de justiça criminal?
É garantir a segurança dos cidadãos ou é aliviar a superlotação das cadeias? Que direito vem na frente? O direito do cidadão de bem de viver a sua vida em paz ou o direito do criminoso que optou por cometer um crime? Veja bem, o criminoso brasileiro, quando ele comete um crime, ele sabe que as condições das prisões brasileiras são um horror. Vocês imaginam que exista algum criminoso brasileiro que acha que, se for preso, vai ser enviado para um spa de 5 estrelas? É improvável. Eles já estão levando isso em conta. Eles sabem, primeiro, eu vou ficar pouco tempo lá. Segundo, eu vou ficar preso com os manos. Eles vão garantir a minha segurança. Terceiro, tem um esquema, dependendo de onde eu for, me contaram que eu consigo até mandar reformar a minha cela. Mando fazer uma suíte com banheira de hidromassagem. Isso tudo está no cálculo. A realidade é que o Estado brasileiro se recusa a aumentar e a melhorar o sistema penitenciário. Isso é uma decisão política que já vem de muito tempo. Eu já expliquei aqui, não se constroem novos presídios, deixa os atuais ficarem superlotados e desgastados, e aí diz, não vale a pena prender porque as prisões estão lotadas. E aí você toma uma decisão judicial que, na verdade, é uma decisão administrativa do executivo. É o executivo que cabe a gestão das prisões, não ao judiciário. E antes que me critiquem, quem falou isso não foi Roberto Mota. Quem falou isso foi um dos maiores juízes da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, ou Scalia. Eu vou repetir a frase dele aqui. O sujeito acha que é capaz de administrar todo o sistema prisional da Califórnia só porque cursou uma faculdade de direito e é juiz? Eu sou juiz da Suprema Corte Americana e não sei nem a pronúncia correta do meu sobrenome. Pois é, muito boa essa declaração do juiz da Suprema Corte. E você, Luiz Felipe Dávila, esse é um gargalo, né, quando a gente trata das questões que envolvem o sistema prisional brasileiro. Em destaque, uma decisão da Justiça para evitar, proibindo a superlotação de um presídio no interior de São Paulo. Dávila. Bom, além de todos os sintomas elencados pelo Mota e o Beraldo da questão do sistema penitenciário, da justiça, da impunidade, nós temos que lembrar uma outra coisa. Na democracia, os poderes precisam agir em harmonia, não em desarmonia. Como bem disse o Mota, quem toma conta, quem é responsável pelo sistema penitenciário, pela segurança pública, pela justiça, é o poder executivo estadual, na maior parte das vezes. Isso significa que o poder judiciário não pode tomar uma medida que aumenta a insegurança do Estado. Porque isso aumentar a insegurança do Estado, o que tem que fazer é uma medida em harmonia com a questão de segurança pública, o que é dar um prazo para que esses presos sejam transferidos, ou dar um prazo para que seja construída uma nova penitenciária capaz de acomodar a população carcerária. Agora, o que não pode é isso, já que a superlotação é um despacho para soltar bandido. Isso é um absurdo total. Isso vai contra tudo o que nós prezamos, a ordem, a segurança pública e poder zelar pela nossa vida e da nossa família em paz. Tudo que a justiça está fazendo agora é aumentando a insegurança num país que é recordista de crime. Nós temos 43 mil homicídios por ano, 10% dos homicídios do mundo. Para se ter uma ideia, uma estatística que só ocorre em países de guerra. Nós vivemos uma guerra, é a guerra contra a impunidade que reina no país e, infelizmente, às vezes, com o aval da justiça. Pois é, só quero trazer a manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária dizendo que a unidade realizou, sim, a transferência dos custodiados para outros presídios do Estado e que opera atualmente abaixo da média estipulada pela legislação vigente. E a Secretaria disse ainda que deve entregar ainda neste ano a construção de 2 presídios, o que vai abrir mais de 1.640 vagas para
detentos. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Agora, Cristiano Beraldo, é sempre importante quando a gente trata dessa questão aqui no programa. Há muitas pessoas que, claro, acabam adotando um discurso mais firme, dizendo que o Estado se preocupa demais com a superlotação ou não dos presídios, mas que questões muito importantes em relação à população acabam sendo deixadas de lado. Para além desse discurso que muitas pessoas acabam adotando, a gente precisa considerar que não me parece que houve a priorização na construção de presídios ao longo dos anos. Por que a gente tem essa impressão, hein, Beraldo? Porque ela é real, é uma realidade. Se a gente olhar o sistema carcerário brasileiro, salvo os presídios federais, que são mais recentes, mas você vê que claramente é toda uma expansão em cima de uma estrutura que já não foi adequadamente concebida. A gente falar em construção de 2 presídios, né, 1.600 vagas, isso. A gente deveria estar falando, ou pelo menos ouvindo o poder público falar, na construção de 10 novos presídios, para a gente ter mais 10 mil vagas, mais 20 mil vagas, porque é isso que São Paulo demanda. Isso não é brincadeira. Isso é simplesmente uma consequência do fato de São Paulo ser a casa sede, ou, para ficar mais chique, o headquarters da maior organização criminosa, quiçá do mundo, não só do Brasil. Então precisa ter cadeia, porque muita gente tem que ser presa. A polícia tem que ter autonomia para atuar, o sistema judiciário tem que ter vontade de manter preso esses bandidos que serão alcançados pela polícia, e o sistema carcerário tem que estar pronto para dar a esses bandidos, a esses criminosos, uma vida de preso, sem banheira, sem celular, sem videogame, sem essa festa de visita íntima, maconha todo dia, cocaína. Tem que acabar com isso, gente. Isso é um absurdo. Num país com mais de 40 mil assassinatos por ano, onde claramente a bandidagem domina. O tráfico de drogas é a maior atividade comercial do Brasil. Pode uma coisa dessa? Então, quando a gente vive numa realidade tão assombrosa como vivemos hoje, as ações elas precisam ser muito efetivas. E aí, se você não tem aonde colocar os bandidos, já era. Porque tinha que ser o seguinte, cara, tinha que ser o contrário. Você tinha que fazer um mapeamento de quantos bandidos estão em atuação, fazer cárcere para todos eles, e enquanto tiver cela vazia, é porque não se está fazendo o trabalho para proteger a sociedade que precisa ser feito. Mas não. Pouco presídio, pouca cela, vai entulhando gente. Aí essa turma que está lá, dividida em facção, fazem o que bem entende. Aí quando está muito cheio, aí tem essa preocupação, ai, tadinho dos presos, estão vivendo ali amontoados. Vamos liberar essa turma, pôr eles na rua. A sociedade que socializa, gente. Mota, parece tão óbvio, né? Criminalidade em alta, logo teríamos que ter novos presídios. Mas a gente nunca viu as autoridades colocarem isso na lista de prioridades, as 3 primeiras coisas a serem feitas quando alguém assume o mandato. Não, a gente nunca viu, Caniato, eu sigo esse assunto há muito tempo. Eu, quando comecei a estudar esse assunto, eu tinha uma grande ingenuidade. E aí, quando eu fui me aprofundando nesse problema, a descoberta mais impressionante que eu fiz é que as mesmas pessoas e entidades que reclamam da superlotação dos presídios são as pessoas e entidades que trabalham para impedir a construção de novos presídios. São as mesmas. Então, a conclusão é inevitável. Elas fazem isso de propósito para criar uma situação na qual seja viável você lançar esse argumento de que não se pode prender mais no Brasil, porque as cadeias brasileiras são desumanas, né? Como o Cristiano Beraldo já mostrou aqui, com um cálculo simples,
você fazer uma estimativa de custo de uma cela, de um espaço para um preso padrão ONU, segundo os melhores padrões mundiais, você reconstruiria todo o sistema penitenciário do Brasil com menos dinheiro do que você gastou, do que o Estado brasileiro gastou até hoje na refinaria Abreu e Lima. Então, isso é uma coisa muito dolorosa de se constatar, porque isso leva a gente a concluir que uma boa parte dessa crise de crime que a gente vive, de crise sem fim de criminalidade, esses crimes bárbaros que a gente noticia aqui todo dia, tudo isso era evitável. Os Estados Unidos têm um índice de homicídios de 5 por 100 mil habitantes. O Brasil já chegou a ter 30 por 100 mil habitantes. Hoje está por volta um pouco acima de 20. Ainda assim, é um número 4 vezes maior de homicídios que os Estados Unidos. Se você for pegar assalto, a disparidade é absurda. E por que a gente está tão longe assim dos Estados Unidos? Uma das razões é porque nos Estados Unidos, se você cometer um crime, dependendo do crime que você comete, você vai ficar fora de circulação por muito tempo. E por que isso é importante, Caniato? Porque você incapacita o criminoso. Você não precisa submetê-lo a condições degradantes, você não precisa torturar o criminoso, você não precisa privá-lo daquelas coisas que compõem a nossa dignidade. Você só precisa dizer o seguinte: companheiro, eu te vejo daqui a 10 anos. Quando ele voltar para a rua daqui a 10 anos, ele não tem mais os contatos que ele tinha. Ele está 10 anos mais velho. Ele provavelmente não sabe como é que o mundo funciona mais. Ele não vai representar mais aquela ameaça que ele representava 10 anos atrás. O que eu estou explicando aqui faz sentido, não faz? Não é claro, cristalino, óbvio? Eu sou engenheiro civil, gente. Eu não sou nem bacharel em direito. Imaginem as pessoas que militam dia e noite nesse ambiente. É óbvio que elas sabem, que elas entendem muito bem isso que eu estou dizendo aqui. Um outro assunto para a gente debater com os nossos comentaristas: a Comissão de Constituição e Justiça do Senado